Bom momento, estou aqui hoje mais uma vez, infelizmente, para falar de ataque à escola. Hoje foi em Cambé, no Paraná, e se você viu esse vídeo até esses segundos, já te peço, não compartilhe nome, foto, vídeo ou qualquer coisa relacionada ao indivíduo que cometeu o ataque à escola. Isso porque quem comete ataque às escolas se vale da publicidade, mesmo que involuntária, mesmo no anseio de denunciar, que eles vão ganhar com sua imagem, com seu nome, com os seus manifestos. Então, se você viu até aqui, por favor, não compartilhe. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de ajudar, mas se tiver alguma informação, passe para a polícia, principalmente para a Polícia do Paraná, porque nós, todos, sociedade civil, não somos, a maioria de nós, policiais, não trabalhamos na investigação e na tentativa de ajudar acabamos atrapalhando. Tem gente que me diz, mas vamos acabar inocentando o sujeito que cometeu esse ato horrível, assassinou uma menina e deixou um menino em estado gravíssimo no hospital até o momento, enquanto eu gravo esse vídeo. Não é assim que funciona. Na verdade, por exemplo, no caso do massacre de Christchurch na Nova Zelândia, o governo e as mídias neozelandesas não citaram o nome em boa parte das reportagens e declarações daquele que cometeu esse massacre lá, que matou mais de 50 pessoas. Então, não dar nome, não fazer circular as ideias dele é importante, porque a gente tem uma lógica de fomentar, de criar ondas, ou daquilo que teoricamente a gente acaba chamando de terrorismo estocástico, que é as ideias pairam, as ideias violentas, as ideias de atentados. Isso se vale para grupos neofascistas, neonazistas, mas para quem comete atentados às escolas, até porque vários deles são radicalizados dentro de ideias neonazistas, supremacistas brancos e do masculinismo. Então, quando essa ideia está no ar, vai ter gente que em algum momento vai cometer esses ataques, e quando tem um atentado, a propagação dele acaba, e a gente já viu isso acontecer no Brasil nos últimos tempos, infelizmente, acaba incentivando outros sujeitos a cometerem ataques em períodos de tempo muito próximos. Então, não propaguem. O que eu quero falar aqui mais uma vez é como é que a gente chegou nesse lugar. Há muitos vetores. Um deles, obviamente, e é inegável, é o discurso violento e o armamentismo, ou o apreço às armas que a sociedade brasileira passou nos últimos anos. E aí alguém pode objetar, mas Judes, vai culpar o Bolsonaro disso? Sim, eu vou culpar o Bolsonaro, mas principalmente o bolsonarismo, pela vangloriação da violência. E quando a gente passa 4 anos com a figura mais importante da República incentivando, dando a entender que só a violência e só uma resposta agressiva pode dar conta dos problemas, a gente naturaliza a violência passa a ser uma resposta bastante lícita e legitimada por essas figuras importantes. Outro fator importante é a noção de pertencimento. Eu falo muito disso porque é o caminho para a gente começar a desarmar essa bomba da fascistização do tecido social, e a fascistização do tecido social ela está imbricada aqui também nesses sujeitos que se radicalizam e cometem atentados à escola. Normalmente, a maioria dos casos, são meninos brancos, ou que se sentem como brancos, ou que reivindicam uma branquitude, e são homens, normalmente héteros, que estão dentro desse horizonte entre o supremacismo branco e o masculinismo, ou habitando esses dois lugares. O próprio sujeito que cometeu o ataque hoje, num dos vídeos que pipocaram nas redes sociais, principalmente no Twitter, minutos depois do ataque, ele falava de assassinar e estuprar, o que dá conta também desse fator do masculinismo, dessa noção do homem como aquela construção imaginária muito cara à extrema-direita, do homem como um sujeito que toma pela violência a mulher e que não aceita a rejeição dela. O pertencimento e a desconstrução do masculinismo, dessa ideia do centro como homem, o homem como viril, como não ter sentimentos, como não ter aquele que não tem empatia, como aquele que vai lá e toma e que se torna o lobo solitário, que perpetra uma série de violências para conquistar o que quer, é um problema. Como que a gente desarma essa bomba? Constituindo espaços de escuta e de pertencimento para esses jovens que não sejam nesses fóruns de radicalização. A pandemia do Covid, a gente já tem dados mostrando isso muito claramente, radicalizou os jovens porque tornou os sujeitos cada vez mais isolados, e nós temos uma noção de isolamento muito forte a partir principalmente dessa etapa do capitalismo neoliberal, onde todo mundo compete contra todo mundo vê o outro como
um competidor barra inimigo a ser vencido. Então a competição ela já está no nosso imaginário. Com a pandemia nós ficamos isolados, não convivemos com outras pessoas e acabamos encontrando comunidades na internet. Muitos jovens acabaram encontrando comunidades na internet que os radicalizaram a cometer ataques ou aderirem a ideias neofascistas, neonazistas e supremacistas brancos. Então, desse vídeo eu quero deixar duas recomendações básicas. A primeira que eu dei lá no começo, que é não compartilhar, não propagar, não fazer propaganda, porque nas redes sociais qualquer projeção, não importa com qual legenda que tu coloque, vai acabar projetando esse sujeito, vai acabar projetando a imagem dele, um manifesto mesmo que seja para denúncia. E de outro lado, nós precisamos pensar urgentemente espaços de acolhimento, principalmente de jovens, homens, héteros, brancos. Espaços de convivência com a multiplicidade, também espaço de escuta e de criação de laços comunitários, seja na escola, seja no bairro, seja no time de futebol, seja do grupo que joga um determinado jogo, mas de um modo saudável no sentido ético existencial de não eliminação de um grupo específico ou de direcionamento de ódio para algum grupo específico. Era isso, vamos arriba!